Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade aqui. Nós estamos falando sobre o rema, tá bom? Semana passada nós falamos sobre o logos. Então eu creio que a maioria dos irmãos aqui já entendeu, amém? O que é o logos? O logos é a palavra escrita, amém? É aquilo que está escrito, aquilo que foi falado. Então esse é o logos. E agora nós vamos passar para o rema. O rema é o espírito por trás da letra. É aquela palavra revelada. Ou seja, aquilo que o Senhor realmente quis passar para nós, né? Porque a Bíblia, ela é toda codificada, vamos dizer assim, que você lê com uma visão, você vai ver uma coisa, mas se você lê no Espírito, você vai ver outra coisa. Então a palavra de Deus, ela é poderosa nesse sentido. Se for para ler, para ter informação, a nível de informação, ela vai te passar uma coisa, mas se você entrar na dimensão do Espírito, ela vai revelar outra coisa totalmente diferente para a gente. Então, fazer um pequeno resumo disso aqui. A Bíblia, né? O rema tem um significado muito diferente do logos. Enquanto o logos é a palavra falada, né? Escrita no passado e que se tornou escrita nesse sentido. O rema é a palavra de Deus, a palavra que Deus está falando conosco pessoalmente. A palavra pode ter sido escrita há 4.000 anos, mas quando o Espírito de Deus fala conosco, é como se ele falasse para agora, para hoje. É como se você viesse num culto e o Espírito de Deus usasse o pregador para falar com você naquele momento, né? A ponto de você sentir a presença do Espírito de Deus, de você sentir a graça de Deus na igreja, a tal ponto que você chora, você se arrepia, você sente a presença do Espírito Santo de Deus, né? Então algo que foi escrito no passado, mas que quando ela se torna o rema, é como se fosse para hoje, para agora, né? O rema é a palavra de Deus que está falando conosco pessoalmente, aquela palavra que está queimando em nosso coração. Vejamos algumas mensagens do Novo Testamento, né? Algumas passagens, que é a palavra, a palavra rema é onde está sendo usada, né? Passa lá para o próximo para a gente resumir. Veja bem, Mateus 4,4, né? Nós vimos isso na aula passada. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, ali está rema, que sai, que se procede da boca de Deus. Ou seja, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Às vezes o pastor está pregando, o irmão está pregando, o presbítero está pregando, você tem que ter muita fé para crer que aquela palavra que está saindo na boca do mensageiro é de Deus. Você tem que ter fé. Entendeu? Porque quando eu tenho fé que aquela palavra que está sendo ministrada, que está vindo na boca do pastor, na boca seja lá quem for, eu tenho que ter muita fé para me entender que é Deus que está falando comigo. Deus está chamando minha atenção, Deus está me consolando, Deus está me exortando, e Deus está me trazendo uma palavra profética ao meu coração naquele momento. Tá? Então nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Se a gente for pegar o pão, quem lembra lá do Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas. A gente aprendeu que pão, o significado do pão é a semente. Mas o Cristo também, ele é considerado o pão vivo que desce do céu. A palavra, um exemplo, às vezes, irmãos, nós lemos a palavra, nós estamos meditando na palavra, é igual uma igreja que ela tem uma formação dentro da palavra, só a palavra. Não tem o rema, não tem sim. As pessoas vivem, pastor, vive. Em outras palavras, vegeta, porque as pessoas têm um conhecimento tão profundo. Mas se você perguntar para ela do Espírito Santo, qual é a tua experiência que você já teve com o Espírito Santo? Nenhuma. Não sei quem que é, não sei o que é o Espírito de Deus, não sei. Então, se nem só de pão, nem só da palavra escrita, nem só da palavra falada ali, escrita lá, nem só da Bíblia, tem que ser a Bíblia, mas tem que ser aquilo que está por trás da Bíblia, ou seja, o Espírito por trás da letra. Amém ou não, irmão? Entendeu? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai ou procede da boca de Deus. O termo usado aqui
no original grego é o rema, tá bom? Isso significa que o logos, a palavra escrita, não pode nos alimentar. Está bem claro ali. Eu posso ler a Bíblia todos os dias. Vai ser bom para mim? Vai. Em que sentido? Eu vou ter aquilo que nós passamos nas aulas passadas. Para mim ter a revelação, eu tenho que ter a escrita. Primeiro o natural, depois o espiritual. Mas só que se eu ficar só no nível da leitura, do conhecimento, e nunca me aprofundar naquilo que é espírito, irmão, eu vou ser sempre vazio. Tá bom? Nesse sentido aí. Não podemos alimentar, né? Ou seja, o logos, a palavra escrita, não pode nos alimentar. Alimentar o nosso ser espiritual. Tá bom? Lembra que nós somos tricótomos, nós temos um corpo visível e nós temos um corpo espiritual. O nosso espírito, ele se alimenta da palavra rema. Ele se alimenta da revelação. Quando você está com muita fome, você vai para a cozinha, prepara um prato para alimentar o seu corpo. Mas quando você está com sede, fome da palavra, você tem que vir num culto e ouvir a palavra. Aquilo é como se o seu espírito estivesse se alimentando, o teu homem espiritual, o seu ser espiritual. Lembra que Paulo disse que tem corpo mineral, se tem corpo material, tem o corpo espiritual também. Então, quando eu estou com fome, eu vou saciar minha carne, eu bato um bom prato de feijão e arroz. Mas quando o meu espírito, que nós não paramos para pensar isso, que o meu espírito precisa se alimentar, e é a palavra, e tem que ser a palavra revelada, a palavra rema. Eu ouvi uma coisa esses dias, depois que você acostuma com o nível de palavra, é difícil você comer outra coisa. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Parece assim, quando você vai num lugar que não tem aquele alimento espiritual, você fica angustiado, porque parece que você saiu de lá. Se for olhar para isso, é como se você fosse num restaurante, pagasse para comer, e comesse e saísse de lá com fome. É mais ou menos isso. Quando a mensagem deixa de ser rema dentro da igreja, a nossa alma, o nosso espírito entra para ser alimentado, mas ele sai vazio. A gente sai com a sensação que está faltando alguma coisa. A gente sai da igreja com a sensação que parece que eu não comi hoje, nesse sentido. Amém, irmãos? Quem entende isso? E já foi num lugar que você chegou lá, você parou para ouvir a palavra, você ouviu, você saiu de lá do que jeito? Uma coisa. Puxa, mas nem geralmente a cereja do bolo, como por último. Pelo menos na última parte lá, eu queria, nem que fosse uma migalhazinha que caísse da mesa para a gente comer. Por quê? Por que dá essa diferença? Porque você acostumou a alimentar o teu espírito com a palavra rema. E quando você vai comer uma coisa que não tem o rema, entenda isso, vocês têm dificuldade de entender isso mais não, né, irmão? Se tiver, pode perguntar. Quando você vai comer uma palavra que não tem a revelação do Espírito, você fica angustiado. É uma coisa de você comer palha seca. Quem já comeu palha seca aí? Você joga para um lado, joga para o outro e vai, ele desce assim, mas desce terrível. Entendeu? Então, esse que é o problema, porque em você foi despertado o Espírito. Já viu, irmão, quando uma pessoa costuma comer coisa boa? Para você até come outras coisas, mas você come obrigado. Não é verdade? Eu falo isso quando minha mãe era cozinheira de restaurante. Quando eu casei, minha esposa, irmão, não sabia fazer arroz. É uma prova, o arroz dela, tocar na parede e ficava colada. Hoje não, hoje, pensa no arroz que ela faz. Mas hoje não, né? Muito tempo atrás ela aprendeu. Então você come, né? Você come obrigado. Eu já disse aqui. Sabe que jeito que ela fez um arroz uma vez, irmão? Acho que com 30 dias de casado, ela pegou uns pés de frango e cozinhou junto com arroz. Eu tinha que tivesse celular igual hoje, imagina, a panela de arroz, só tem dois, né, pastor? Com 2 pés de frango. Sabe quando você não tira a unha, que você tem que esquentar o arroz, você tem que ferver a água. Eu não sei se as mulheres fazem hoje, mas as mulheres antigamente iam fazer o frango, põe na água fervendo, tira aquela parte ali,
né? Ele fica molinho. Aí, cozinha no arroz. Ela cozinhou com tudo, a unha desse tamanho, irmão do bicho. Quando eu abri a panela assim, eu falei, meu Jesus, o que é isso aqui? Pode perguntar para ela. Aí eu pus os pés de frango para lá, nem de pé de frango eu nunca gostei. E fui obrigado a comer aquele arroz, né? Tá bom, amor? Tá, né? Às vezes é assim, irmão, você come um negócio porque você não tem opção. Então é aquilo que a palavra diz lá, ó, um exemplo. O rema pode nos nutrir, né, o nosso espírito. Tanto o logos como o rema são palavras de Deus. Mas a primeira é a palavra escrita na Bíblia, enquanto o último é a palavra de Deus falada a nós. É uma ocasião específica. Para que os irmãos entendam, irmãos, para a gente passar para o próximo, que eu quero dizer para os irmãos, depois que o teu espírito ele é ativado, não é que ninguém é besta, irmão. Todo mundo quer coisa boa, todo mundo quer coisa melhor, todo mundo sabe disso, né? Mas o nosso espírito ele precisa se alimentar. Você tem que estar consciente disso, que ele precisa se alimentar. Ele se alimenta no domingo, ele se alimenta na segunda, ele se alimenta na terça, numa mensagem que você ouve. Tem mensagem abençoada na internet? Tem, lógico que tem. Se você parar para prestar atenção do começo ao fim, você se enche. Mas o problema aqui em casa é isso, um chama, o outro vai. Você não está ali concentrado 100%. Então, às vezes, no culto, a palavra está... Por isso que, na hora da mensagem, só respira e dá glória. Quando você vê a pessoa andar demais, ficar no celular, aí um conversa com o outro, um cutuca o outro, aí, irmão, pode tirar os olhos. Você tem que sair de perto, vai para outro lugar, porque senão você perde E é assim, ó, é um negocinho que você perde. Você perde. Amém? Isso aqui nós falamos também, irmãos, na aula passada, tá? Certa vez nós falamos lá, tá, né, que o irmão recebeu a notícia da morte do filho dele, e ele abriu a palavra escrita, e dizendo que essa enfermidade não era para a morte, mas ele chegou lá, o filho dele tinha morrido instantaneamente. Lembra que nós falamos aqui muitas coisas a respeito disso, né? O irmão vai pegar o avião, resolve meditar, aí fala, hoje mesmo tu estarás lá comigo no paraíso. O irmão dá uma dor de barriga no irmão, fica aquela angústia, né? A palavra dá a entender que a palavra é até mentira, né? Dá a entender que nós somos enganados pela palavra. Mas veja bem, irmãos, né? Será que o que está relatado no Evangelho de João, que foi dito para o irmão, né, não é verdade? A palavra de Deus, né, é a palavra de Deus, mas é o Logos e não o Rema. Nós falamos aqui, quem já fez aquele propósito com Deus, de abrir a Bíblia e colocar o dedo para, né, onde Deus falou ali, funciona? Às vezes. Depende da sinceridade do seu coração, eu disse. Depende da forma com que você se aproxime de Deus. Qual que é a sua intenção a respeito disso? Porque se for para ser caixinha de promessa, lembra, nem faz mais aquele negócio. Para ser caixinha de promessa, querer uma coisa boa, né? Não vai dar certo. Aí, vem lá, a fé vem pelo ouvir, literalmente, né? O literal, ouvir a palavra, né? Aí, o rema, ali está de Cristo, né? De Cristo. Romanos 10, 17 vai dizer isso. Aqui novamente a palavra rema, não o logos. Está lá assim, ó, Romanos 10, 17. De modo que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Um exemplo. Se eu lesse a Bíblia e aumentasse a minha fé toda vez que eu lesse, não tinha um professor de filosofia que era ateu. Está entendendo, não? O que ele está tentando dizer para nós aqui, em Romanos, eu vou ler aqui, Romanos 10, 17, diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você enxerga o rema dentro desse texto? Você consegue ver o rema? De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aonde está o rema nessa palavra, pastor? Está por trás. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, irmãos, como eu disse, eu poderia colocar de sorte que a fé vem também por ler a palavra de Deus. Eu vou ler, não é a Bíblia?
Eu vou ler a palavra. Agora veja bem, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E por que muitas pessoas ouvem e continuam da mesma maneira? Qual que é o problema? Elas não conseguem? Às vezes, irmãos, às vezes, a palavra até tem revelação. Às vezes, quantas vezes a gente trouxe... Ó, irmãos, um exemplo, ó. Aqui na igreja, o pastor Davis tem um problema, ele faz o negócio da oferta, tem muitas pessoas que não gostam. Mas a palavra do pastor Davis é muito boa. Tem pessoas que não vêm porque não gostam da palavra dele. Irmão, o pastor Zé Fernandes prega muito bem. Você acredita que pessoas falou para mim que não gostam do jeito que ele prega. Irmão. Entendeu? Passou uns pregadores na sede de Maringá, não vai não, não vou, porque eu não gosto do jeito que aquele pastor, a última vez que ele pregou lá, eu não gosto do jeito que ele pregou. Que prega um Gideão, o carecão, esqueci o nome dele agora. Não é Deilton Costa não, é um outro, bem famoso. Ô louco, irmão, você fica ali, que você fica 2 horas. Então assim, lembra de umas aulas passadas, que a revelação da palavra tem a ver a forma com que eu procedo com aquele que vai falar? Se o meu coração estiver fechado para o Adeilton Costa, se o meu coração estiver fechado para o Silas Malafaia, se o meu coração estiver fechado, irmão, para qualquer um dos grandes pregadores, ele pode babar do jeito que ele quiser, que não vai, eu não vou entender o rema. Pode ser o apóstolo Celso. Se você estiver magoado, se tiver, não vai, não tem jeito. Não, a revelação, critérios para se receber revelação na palavra. O meu coração tem que estar aberto para o pregador. Talvez o pregador vai falar, não vai tocar em você mesmo, de forma nenhuma. Eu não sei se já percebeu que tem mensagem que não é para você, mas é para o irmão, mas mesmo assim você está se alegrando na presença de Deus. Mesmo assim você está na bênção. Então, irmão, muitas vezes, um exemplo, Romanos 10:17, de modo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu não tem nada a ver com o pregador, vim ouvir a palavra. Independente de quem ele é, do que ele fala, eu quero ouvir a palavra. Agora veja bem, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Aí a palavra é ministrada de uma forma tão poderosa assim, que eu consigo, um exemplo, eu saio daquele lugar, irmão, diferente como eu entrei. A maneira que você entende como o Espírito de Deus se manifestou, é que, principalmente quando fala da fé, sabe quando você está assim para baixo, aquela coisa toda, nem que você caminha 3, 4 dias, uma semana, 2, 3 meses com aquele negócio ali que você comeu, aí daqui 2 meses você está desanimado de novo, por isso você tem que vir para a igreja. Aí você sai dali, não, agora vai ser diferente. Alguma coisa tocou em você. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra. No meio da palavra, você entendeu, você ouviu o rema. O espírito daquela palavra te alcançou, a ponto de colocar o seu coração em ebulição. Você ficou alegre, você ficou emotivado. Não é palavra de motivação, não. Palavra de motivação toca a alma, entendeu? Mas a palavra, o rema, toca o nosso espírito. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí, se for para ouvir a palavra de Deus, a gente escuta a palavra de Deus todo. Você vai encontrar um monte de gente, só que você ouve não muda. Só vai mudar quando você conseguiu, o pregador pregou e você ouviu o rema, você está a ponto de receber aquilo que ele está falando. Estou complicando, irmãos? Às vezes eu tento explicar, às vezes eu complico mais ainda, né? Para mim tentar fazer você entender. Veja bem, então de sorte que a fé vem pelo ouvir, literal, né? Ouvir a palavra normal e ouvir a palavra, que vem o rema de Cristo. Romanos 10:17. Aqui novamente a palavra é rema, não o logo, palavra. Aí você pega aquilo que Cristo falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá bom? Então, se você pegar a palavra, isso nos mostra que o que gera fé não é simplesmente ler a Bíblia, tá?
mas é ter a palavra queimando em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Então eu posso morrer de ler Bíblia, os filósofos, muita gente lê Bíblia, mas ele não consegue enxergar o Cristo. Ele não consegue enxergar a palavra de Deus de fato como ela é. Então a minha fé não aumenta, irmão, nesse sentido. Ela aumenta quando eu abro meu coração. Eu sei que você já ouviu, irmão, tem aquele escritor famoso, ele é psicólogo, um dos maiores psicólogos do nosso tempo agora, como é que é o nome dele? Augusto Cury. Ele se converteu, ele foi fazer uma pesquisa a respeito de Cristo, né? Ele era meio ateu, foi fazer uma pesquisa a respeito de Cristo e ele se converteu. Por que será? Porque na hora que ele estava lendo, ele estava com uma intenção. E ele pôde ser alcançado com o próprio estudo que ele fez a respeito de Cristo. E se converteu e se rendeu aos pés do Senhor. Né? Ele chegou à conclusão, não, esse homem não é normal. Esse é o Cristo, Filho de Deus, não tem como. E isso o Espírito de Deus alcançou o espírito dele, fazendo com que as escamas caíssem do olho dele, e ele pudesse enxergar o Cristo por trás da letra, daquilo que ele estava escrito lá. Mas é rara a exceção de pessoas que vai ler a Bíblia sozinho e se converte. De pessoas que vai ler a Bíblia e ouve Deus falar com ele. É rara a exceção. Não vou dizer que não existe, existe. Já ouvi muitas vezes isso acontecer. Veja bem, todos conhecemos muitos, né? Todos nós conhecemos muitos trechos da Bíblia. Certo dia, porém, um texto que já antes conhecíamos, até sabíamos de cor, né? Assuma um frescor, uma vida, uma cor diferente. Aquela verdade começa a nos aquecer. O coração, irmão, reage à fé. Deus, né, está falando conosco. Antes sabíamos genericamente, mas agora Deus falou individualmente conosco. Todo rema é baseado no Logos, tá? Não podemos ler o Logos sem o rema. O que ele está falando ali, se eu fosse perguntar aqui, qual um dos versículos que você mais gosta? Alguém vai ter o seu ali, né? Só que chega um momento que aquele versículo, você tinha ele de cor, ele passa a chamar a sua atenção, que você começa a ver coisas nele que você não via. Então você começa a enxergar o rema. Eu vou perguntar um exemplo, pastora Tatiana, cita um versículo assim que você gosta. Não precisa ser de cor, assim, completo, só fala aí. Salmo 23, né? Davi dizendo. Veja bem, irmão, Deus, o exemplo, você já enxergou alguma coisa por trás disso aí que você já leu? Você entendeu? Um versículo que eu sempre ficava curioso, João 8,31. Quantos lembram? Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Isso me entregou, irmão, isso me intrigou. Até um ano atrás eu tinha esse versículo na minha cabeça. Aí o Senhor foi me mostrando, eu fui tendo a compreensão. Porque chega num momento que não faz lógica, como diz a palavra, né? Conhecereis a verdade vai libertar. Mas aonde? Os mais oprimidos também na igreja? Às vezes, né, pastor, não estou generalizando, irmão, mas você pode ver que a maioria dos crentes estão debaixo não vou falar, irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu falei, ou esse versículo não foi escrito certo, ou ele está errado, ou eu não estou lendo ele direito, ou quem quis passar para a gente, acho que João não estava muito certo lá. Porque se conhecer a verdade liberta, então tem alguma coisa errada dentro desse texto. Aí, irmãos, a revelação que o Espírito de Deus me deu, que eu já preguei aqui, foi essa. Quando a gente ouve a palavra, a gente ouve no nível da mente. A gente ouve a palavra no nível do nosso intelecto. Sabe quando que a palavra vai libertar a gente? Nunca. Sabe quando que a palavra vai libertar a gente? Conhecereis a verdade vai libertar? Quando eu recebo no meu espírito. Quando eu recebo ela no meu espírito, o que a Bíblia vai dizer? Aí eu tenho vida. Aí, quando eu tenho vida, aí eu me liberto de tudo aquilo que me oprime.
Aí o pecado logo não me domina mais. Por quê? Eu conheci a verdade no meu espírito e ela me liberta, porque ela me dá vida e eu tenho força para vencer o pecado. Eu poderia, Ronaldo se vira, me explica Salmo 125, Ronaldo. Irmã Tatiana, pastora, me explica Salmo 23. Irmão Carlos, me explica Salmo 127. Se eu não me engano, explica. E então, assim, esses versículos tocam na gente. Às vezes eu sei que você não consegue explicar, mas você sabe que ele te falou com você de alguma forma. E é aquilo que vocês vão ouvir, cansar de ouvir eu falar. Nós não vencemos pecado com 7 passos, e nem com livro de autoajuda. Porque se a gente vencesse pecado com isso, Jesus morreu em vão. A gente recebe vida, aí a gente vence o pecado. E quem me faz vencer o pecado é Cristo em mim. É a palavra em mim. É quando eu recebo a palavra no meu espírito. Aí eu recebo vida para me vencer todo o pecado, tudo aquilo que vem contra mim. Aí eu venço. Amém? Continua ali. Veja bem, nós falamos ali, né? Todo mundo conhece o trecho, tá? Até que existe um momento que, né, vem fazer tudo aquilo que nós falamos aqui. Antes a gente sabia genericamente, mas agora esse versículo ele chama a atenção da gente. Veja bem, as palavras rema que eu vos digo, né? Ou seja, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. João 6,63, isso vai estar lá na parte B. Logos sozinho não pode dar vida, pode até mesmo matar, porque a letra mata. Só para a gente sair dessa parte, João 6,63, isso são, irmão, existe versículos na Bíblia que eu aprendi que são chaves. Ela pode abrir uma porta em você. Ela pode entrar e mudar a sua forma de agir. João 6,63, Jesus está falando aqui, ó, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada mais se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Jesus, ele está falando uma coisa, Jesus sai daquela uma coisa e entra em outra. Não sei se os irmãos percebem, se você lê alguns trechos que fala que Jesus está falando de uma determinado assunto, de repente ele muda assim do nada. Não estou falando de água, daqui a pouco eu falo de fogo. Jesus está falando uma coisa, de repente ele já muda para outra coisa, né? Aí ele está dizendo aqui, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Ou seja, são espírito e são vida, né? Somente o rema é o espírito e vida. Na verdade, o logo sozinho não pode dar vida. A palavra sozinha, escrita, o logos, aqui não pode dar vida. É como disse Paulo, pelo contrário, a letra mata, mas o espírito traz vida. A letra mata, tá? Porque a letra é a palavra escrita, é aquilo que foi escrito lá atrás. E quantos de nós ouvimos a letra? Lembra, irmãos, quando a gente ouvia aquelas mensagens assim apocalípticas, fim do mundo, as mensagens arrebentando tudo, a gente saía da igreja com angústia muito grande, e a gente com medo de ir para o inferno, e aquilo a gente ficava uns 15 dias apavorado, nem dormia de noite, fechava o olho, via a besta, 7 cabeças, cara de leão, aquela coisa toda, era um horror, ficava até, porque o negócio trouxe tanto medo para a gente, mas não trouxe a solução, não trouxe o que eu preciso fazer para mim sair daquela angústia. Apontar o problema, para onde vai todo mundo que se esquece de Cristo, é uma coisa, mas cadê apontar a solução para mim não ir para lá? Então muitas pessoas faziam com medo, faziam obrigadas porque tinha medo. A melhor coisa é fazer quando você sente no teu espírito. Você não sente mais vontade, você não sente mais desejo. Não que Deus vai tirar você todo o desejo do teu coração de coisas, não é isso. Mas a vida de Cristo que está em você vai fazer você renunciar.
por você mesmo. Vai ser espontâneo, instantâneo. Você vai se libertar de tudo aquilo, porque a palavra veio e deu vida, mas a letra sempre vai matar. Lucas 1:38, vamos ler Lucas 1:38, Evangelho de Lucas. Aqui Maria está recebendo uma visita do anjo, e já está escrito ali, né? Lucas 1:38, disse Maria. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Toda vez que você, se você prestar atenção, toda vez que você vê o termo palavra, cumpra em mim a tua palavra, tá? Pastor, o senhor não falou que palavra é logos, pastor? Sim, irmão, falei, tá? Mas se você prestar atenção nos detalhes palavra, você vai conseguir enxergar o rema. Veja bem, disse Maria: aqui está a sua serva, ou a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Veja bem, antes Maria tinha a palavra do profeta Isaías 7,14. O que está escrito lá? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Tá? Será que Maria era uma crente? Era uma mulher de Deus? Será que ela não tinha conhecimento do que o profeta Isaías estava falando no capítulo 7, verso 14? Que eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, né? Ou seja, até então, aquela palavra era escrita. Mas aquela palavra tinha que cumprir. Era uma palavra escrita, dita por Isaías há anos atrás. Mas agora, quando o Gabriel chega diante de Maria, dizendo para ela, né? Aqui dizendo para ela, olha o verso, irmão, vamos ver o verso, eu vou ler aqui já, minha Bíblia está aberta aqui, o verso 34, o verso 35. Respondendo o anjo e disse-lhe, o verso 34 diz assim, então eu vou ler o 31, só escute, tá? Melhor. Eis que em teu ventre conceberá, dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse: lhe descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. 36. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este sexto mês para aquela que era chamada estéril. Já era o sexto mês. O 37. Porque para Deus nada é impossível. E disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Tá? Então Maria, ela aceitou a palavra, o rema. Para nós entendermos aqui, a Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá, dará luz, mas agora ela tem a palavra falada especificamente a ela. Você receberá e dará a luz a um filho. E foi por ter recebido esta palavra que Maria concebeu e tudo se cumpriu. Deus falou com ela o mesmo texto que está escrito, né? Mas quando Deus falou, a Bíblia usa a expressão rema, indicando que é a palavra viva. Ou seja, né? Deus falou, Deus disse, Deus está falando nesse sentido. Então Deus, ele precisava cumprir a palavra. Foi falada há muito tempo atrás, ela recebeu a palavra, e quando a palavra, ela tomou posse da palavra, a palavra se tornou vida.
E qual era a vida? O próprio Cristo habitando dentro dela, nesse sentido. Quando ela aceita, quando ela recebe a palavra, ela recebe a vida. O próprio Cristo, dentro dela, sendo gerado. Quando eu aceito a palavra no culto, eu recebo a palavra dentro de mim. E vai gerar em mim alguma coisa. Vai gerar vida. Vai gerar graça. Vai gerar salvação, né? Porque quando eu falar, Deus vai manifestar através da minha boca. É a mensagem de Abel e Caim. Abel se preparou para o culto. Caim foi lá e pegou de qualquer jeito. Então, muitos de nós não nos preparamos para o culto, né? Pastor, como assim? Eu tenho que passar o dia inteiro concentrado? Não, não é isso. Deus sabe que você trabalha o dia inteiro, você chega morto, você chega cansado, né? A sua vontade é dormir, mas você vem para a igreja. Mas isso não te ausenta de algumas responsabilidades, você se preparar e dizer para Deus, quando você estiver tomando pelo menos o teu banho, Deus, olha, o senhor sabe do jeito que eu estou só o pó. Então, ajunta os cacos aqui e leva para a igreja. Sempre peça para Deus para preparar o seu coração para o culto. Amém? Para que você possa chegar aqui e, mesmo cansado, mas que você venha para o culto ouvir a palavra dele. Amém? Passa para o próximo, Keila. Em Lucas 2, 29, eu estou aqui pertinho, vou ler lá. Lucas 2, 29, Simeão disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua... Veja bem, Simeão, ele está dizendo agora, Senhor, despede o teu servo em paz, né? Ou despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque agora Deus estava cumprindo a palavra. Por quê? Os irmãos sabem que Simeão foi receber uma promessa, muito tempo atrás, que ele não morreria sem ver o Cristo. Simeão já está avançado de idade. E agora, o que acontece? Simeão está lá em Jerusalém, e quando de repente ele vê se aproximar, e quando ele se aproxima, o Espírito de Deus fala para ele, esse é o menino. E ele pega a criança no colo, levanta para cima, profetiza sobre a vida do menino. A Bíblia diz que Maria e José ficam espantados pela forma com que ele fala a respeito do menino, né? E ele então, quando termina, ele fala, agora pode despedir seu servo em paz. Por quê? Porque segundo a tua palavra, ou seja, o rema, aquilo que foi escrito, aquilo que foi dito para ele, agora vai começar a acontecer. Não é que toda a palavra rema, não é profecia que tem que acontecer. Não é regra geral isso. Mas o que ele está tentando dizer é que aquilo que estava escrito passou a ter vida. Passou a ter vida e agora ele contempla a vida, está diante dos olhos dele. Então Lucas 2,29 vai dizer, disse Simeão, né? Simeão disse, agora despede em paz teu servo, segundo a tua palavra. A palavra aqui é rema. Antes do Senhor Jesus vir, Deus falou a Simeão que ele não morreria, né? Antes de ver o Cristo do Senhor. Mas no dia em que Simeão viu o Senhor Jesus, ele disse isso. Mas agora o Senhor despede em paz o teu servo, conforme a tua palavra. Simeão tinha o rema do Senhor. Então isso fez com que Simeão se alegrasse. Quando ele pegou nas mãos, ele viu e ele disse, agora eu posso morrer em paz, porque o Senhor cumpriu a palavra dele. Despeça o seu servo em paz, porque segundo a tua palavra, né, ele cumpriu a palavra. Essa palavra que Deus cumpriu na vida de Simeão é o rema. Ele viu a palavra, aquilo que foi dito agora passou, é como se materializasse nas mãos dele. E ele viu, e ele profetizou naquele dia, ele se alegrou, e aquilo trouxe uma grande... Irmão, pensa se você voltar para casa, você vem num culto, você recebe algo no culto que muda a sua vida. Aquilo que você precisava. Por exemplo, eu já ministrei muito sobre Simeão. Imagina você receber uma palavra num culto de 30 anos atrás. Alguns historiadores vão dizer que era de 30 a 35 anos que ele recebe essa palavra. E não foi profecia, foi o próprio Espírito de Deus que disse para ele. Aí, dizendo para ele que ele não morreria. Aí imagina, morre um, morre outro, ele fica.
porque ele tem que ver cumprir a palavra de Deus na vida dele. Jesus disse assim uma vez para os discípulos, disse assim, em uma tradução fala assim, alguns de vós não vai morrer até que eu venha. Aí em outra fala assim, que tem um de vós que não vai morrer até que eu volte. E quem que era esse? Era João, o discípulo do amor que foi isolado na ilha de Pátimo. João foi o último discípulo, morreu mais velho, morreu de velhice. E ele na ilha de Pátimo, isolado, aí enquanto ele não cumpriu a palavra, ele não desceu à sepultura. Tem um povo meio doido aí, irmão, que fala que é para a vinda de Jesus agora. Esse camarada já tem mais de 4.000 anos, você entendeu? Já assistiu Highlander? Já assistiu Highlander da nossa época? Não vai morrer. Tem uns que dizem que esse discípulo está vivo até hoje. Os irmãos têm ideia. Eu sei, Tamar. Tamar está batendo o peito. Isso é falta de tradução, irmão. Entendeu? Porque aí os discípulos, eu não lembro o texto agora, um olha para o outro e diz assim, quem que será, Senhor? Ele falou, não interessa. Mas tem um que só vai morrer depois que eu voltar para ele. Aí morreu Pedro, morreu João, morreu Pedro, morreu todo mundo. Só ficou João. Irmão, a história de João, discípulo, é muito linda. Irmão, você não sabe o que tentaram fazer com João. Tentaram matar João de tudo quanto é jeito, João não morre. Irmão, apedrejaram o João não morre. Jogaram o João num tacho de óleo fervendo, irmão, grande, jogaram ele lá dentro. Diz a história que o óleo estava borbulhando. João nada dentro do óleo, sai de lá ileso. Depois disso, eles ficaram com medo de João, falaram, vamos deixar esse velho, vamos pôr ele lá na ilha de Pátimo. A ilha de Pátimo não tinha só João lá não, irmão, tinha os piores, sabe aquele povo excluído da sociedade que não tem mais conserto? Então eles mandavam lá na ilha de Pátimo, só gente da pior. E bicho de tudo quanto é jeito. Tinha cobra lá que só de olhar você já morria, diz a história. Tão venenosa, todo tipo de bicho tribulado tinha lá. E João ficou lá. Não morreu picado, não morreu envenenado, ninguém matou João. Enquanto o Senhor não se revelou para ele no Apocalipse, depois que ele fez tudo que tem feito, e a Bíblia não sabe o tempo ainda que ele viveu. Nesse sentido. Então o Simeão recebe a mesma coisa. Eu disse aqui, imagina você vir num culto e Deus cumprir uma promessa antiga na sua vida. Através da palavra. Você entendeu? Que só você sabe. Foi o que aconteceu com o Simeão naquele dia. Então, a palavra, né, como ele disse aqui, falou Simeão, né, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim que cumpriu, ele disse, Senhor, agora despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra. Deus falou, você não morre antes de ver o Cristo. Aí agora ele já está tão cansado de viver, irmão, em outras palavras, agora o Senhor pode despedir em paz. Despede que jeito? Me leva, me recolhe. Despede-me em paz. Por quê? Porque eu já vi a tua palavra sendo cumprida. Tá, o que é o Logos? A palavra escrita, no passado. O que é o Rema? A palavra que sai da boca. A palavra. Amém? Aquilo que Deus usa o pastor, o missionário, o irmão. Não é, irmão, presta atenção, não é a profecia, assim diz o Senhor. Não é isso, é profecia. Mas é a palavra que vem de encontro a nós e nós recebemos vida através disso. Amém? Não? Depois do café nós vamos falar, irmãos, sobre anjos e demônios, tá bom? É um assunto bem delicado, eu quero falar bem devagar, quero que os irmãos entendam tudo certinho, tá bom? As dúvidas que você tiver, eu vou esclarecer. Um exemplo, eu falei aqui bem no começo, eu só falei por cima. Deu aí nós vamos falar ponto por ponto, tá bom? Em nome de Jesus.